Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz saúde, direcionamento para o nosso dia e para a nossa vida. Bora juntas começar aqui mais uma leitura do nosso Acordar. Bem-vinda, Lucy! E hoje a gente vai falar sobre o poder da gente escolher aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que não faz sentido. Afinal de contas, cada escolha vai trazer uma colheita. Tudo aquilo que você escolhe, você colhe. Bom dia, Vivi. Bom dia, Nailê. Coisa linda vocês aqui. Bora juntas. Vamos lá, ó. Você tem o poder de escolha em relação ao seu estilo de vida, à sua rotina, às suas companhias e ao caminho que deseja percorrer para atingir a sua felicidade. Bom dia, vizinha Aline. Vocês já pararam para perceber o quanto que a gente tem o poder de escolha? Eu estava vendo agora há pouco... Tava lendo um trechinho de um livro da Louise Hay. Agora eu nem lembro se você pode... Não, são os 21 dias que ela tem aqui, que ela escreveu. E aí tem uma parte que ele fala assim... ela fala assim... Eu não vou resolver os meus problemas. Se eu não vou resolver... Eu não tenho a capacidade de resolver os meus problemas. Então eu resolvo os meus pensamentos. Porque quando eu resolvo os meus pensamentos, os problemas se resolvem. Vocês percebem a potência que a gente é e que muitas vezes a gente não ativa dentro de nós? Então esse é um grande convite da vida aí. Gente, problema vai vir para todo mundo. Quando você não consegue resolver o problema, o que você faz? Você resolve a sua mentalidade para lidar com o problema. Que volta lá naquela frase, né? Naquele grande ensinamento. Não é sobre o que acontece com a gente, é sobre o que eu faço com o que acontece, né? Então, vamos lá. Se você está disposta a mudar, você se tornará hábil em movimentar a sua energia. Essa será a sua habilidade. Então, vizinha, sempre que você estiver disposta, mas o disposta é realmente aquela mulher decidida, não é aquela que fica se contando historinha e oscilando. É aquela mulher que vai para aquele lugar e fala, meu, chega, eu cansei de ficar me contando historinha. Eu cansei de falar que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou olhar diferente, que eu vou cuidar de mim, que eu vou ter mais paciência com os meus filhos, que eu vou me relacionar melhor com o meu esposo, que eu vou acordar e ter 15 minutos para mim, e eu não faço isso. Chega! Quando você realmente toma essa decisão de fazer diferente e começa a fazer continuamente, esse seu movimento para fazer algo diferente, que é bem desafiador, e eu sei disso, por isso que a gente está aqui junto, ele vai se tornando uma habilidade, ele vai se tornando uma nova competência. Mas por que é que muitas vezes a gente começa e para? Como se fosse, que eu não tenho aqui agora, mas é como se fosse um elástico. Você já se percebeu num lugar assim, ó, finge que eu tenho um elástico aqui na minha mão. Então o elástico tá aqui, nos meus 2 dedos. Aí eu vou afastando, conforme eu vou afastando, eu vou gerando resistência. Aí tem uma resistência aqui entre um lado e o outro, ou seja, entre a minha versão velha e a minha versão nova. Essa daqui eu já sei quem é e eu tô cansada dela, eu já cheguei aqui no chega. Só que essa outra nova aqui eu ainda não sei quem é, eu tô me tornando ela, eu tô descobrindo ela. E aí tem horas que as resistências vêm, às vezes tem horas, eu vou falar pra vocês... Às vezes no dia vem algumas resistências para você mudar. E as resistências, elas vêm das pessoas de fora, elas vêm das historinhas que você se conta, ela vem de coisas que você começa a se distrair. Então aí vai vindo a resistência. Muitas vezes o que você faz? Você cansa, aí você volta.
Aí você vai, cansa, volta. Qual que é o caminho? É a gente realmente começar a sair desse lugar do que eu vou só até um limite, eu canso e eu volto. E como é que eu faço isso? Me conhecendo, entendendo, tá? Quando eu chego aonde eu canso e volto? Quando eu tô fazendo o que eu canso e volto? Quando acontece o que comigo eu canso e volto? Quando eu sinto o que eu canso e volto? Se você não entender qual é o gatilho que vai fazer você voltar, você não rompe. Porque qual que é o nosso papel? Eu vou, vai ficando com mais resistência, porque eu vou tendo menos habilidade para lidar com aquela nova situação. Mas se eu estiver no ambiente certo, o ambiente me ajuda. E quem é da vila sabe disso. E aí eu vou indo. Conforme eu vou indo, qual que é o meu movimento? É falar assim, eu vou romper isso daqui. Pode desabar o mundo, eu não vou desistir disso. Eu vou fazer acontecer. Quando você se dá esse comando e continua, você rompe o elástico. E aí você vai para uma nova versão. Essa daqui realmente fica lá atrás no passado como aprendizado. Conseguiram entender essa analogia aí para trazer para a vida real? Todas nós nascemos com a capacidade de brilhar em todo momento, por todos os lugares aonde passamos. A gente nasceu para expressar a luz que tem dentro de nós. Eu lido com as minhas sombras, eu aprendo sobre elas, nas resistências, e conforme eu vou aprendendo e me tornando a minha melhor versão, mais luz eu me torno para a vida das pessoas. Nosso sentido de identidade, quem sou eu, geralmente nos faz cair na armadilha de pensar que nunca poderemos mudar. Teve uma vez que eu conversei com uma vizinha sobre isso. E se você se identificar aí, traz aqui pra gente nesse momento. Muitas vezes a gente tem os rótulos, né? Ah, porque fala demais. Ah, porque se intromete. Ah, porque é desastrada. Ah, porque ri alto. Seja o que for. A gente vai ganhando títulos e que se tornam nossa identidade. A gente acredita que a gente é aquela pessoa. Eu acreditava que eu era uma mulher desastrada, porque eu aprendi na minha infância que eu era desastrada. Tudo que eu tocava caía, tudo que eu pegava derrubava, eu pisava no pé de todo mundo. Então a gente vai muitas vezes trazendo rótulos pra gente que não são nossos, que a gente escutou de fora. Então meu pai, na melhor das intenções, ele falava, essa menina é uma desastrada, essa menina é uma desastrada. E aí o que você faz? Você vai entendendo que eu sou desastrada. Meu pai, minha autoridade maior, né? Enquanto criança a gente vê assim, tá falando isso, então eu sou. E a gente vai vestindo capas que não são nossas. Mas elas não aconteceram por mal. Elas aconteceram inclusive para minha evolução. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo. Bom dia, Príncipe maravilhosa! Que saudade de você e do Jojo! Coisa mais linda! Beijo em vocês! Ai, que fofo! Ai, que coisa linda! Então, vamos lá. Para a gente se tornar uma versão melhorada de nós mesmas, às vezes a gente tem que abrir mão das noções preconceituosas sobre quem pensamos que somos. Eu precisei abrir mão daquela versão desastrada que eu tanto honrava. Sabe por quê? Porque parece que é uma simples palavra, mas traz na sua mente o que é uma imagem de desastre. Desastre, por acaso, são pessoas felizes, se abraçando, falando eu te amo, curtindo a vida? Saudáveis? Não. Desastre é tudo desmoronando, é tudo indo por água abaixo, é sangue, é pessoa machucada, é doença. O que eu falo pra mim quando eu falo essa palavra? Os nossos pensamentos, a nossa comunicação, ela tem muito poder sobre nós. Então começa a observar, coloca aí, traz aqui.
Qual é um padrão, uma palavra, um rótulo que você tornou como uma identidade sua e tá carregando por muito tempo e agora nesse acordar você descobriu que não é seu, que veio de algum momento, seja onde for, da infância, da adolescência, do casamento, enfim, da onde for. Coloca aqui. Não importa quem você costumava ser. O que importa é o tipo de pessoa que você quer se tornar, que você deseja se tornar agora. Não importa se lá atrás o meu rótulo era desastrada. Importa que agora eu escolho me tornar uma mulher mais organizada. Uma mulher que organiza o seu dia, a sua vida, que não deixa as coisas acontecerem, se atropelarem num desastre. Que se coloca na sua agenda. Que se ama acima de tudo. Reconhecendo, acolhendo luz e sombra. E aí, quem é você? A mudança costuma vir acompanhada de um processo de autolibertação. Se você tem experimentado forte necessidade de liberar, é hora de deixar o que te atrasa lá no passado. Eu deixei aquela capa que eu vestia de desastrada lá no passado. E eu escolho, a partir de agora, me assumir do jeito que eu sou, sem capa nenhuma. E você, o que você vai deixar lá no passado? Que fez parte da sua história e você usa isso como um aprendizado, não como uma moradia. Quando o seu caminho te leva para a beira de um penhasco, você tem duas escolhas. Voltar para trás ou aprender a voar. E aí, qual é a sua escolha, vizinha? Você tem de ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, eu preciso começar a mudar a mim mesma. Vizinha, se você deseja que seu esposo mude, que seu filho mude, que seu chefe mude, que sua mãe mude, muda você. Seja o espelho, o reflexo. Que com certeza as pessoas também vão começar a mudar. Magicamente. Aqui entra aquela frase, o passado é referência, não residência. É isso mesmo. A gente usa o nosso passado, aquela capa, aquele rótulo, aquela identidade, como uma referência e não como uma resistência, de continuar a vida inteira carregando ele. Opa, foi uma referência do que eu entendi que eu era. Hoje eu escolho assumir quem de fato eu sou e deixar lá atrás aquilo que não me serve mais. A sua frase, o outro não existe, resume tudo. É bem isso! Agora você tá entendendo, né, Vivi? O outro não existe. Depois de muitas consciências, muitas vivências, a gente vai entendendo. Tudo aquilo que incomoda no outro tem algum chamado dentro de nós falando, olha para isso. Porque se incomodou você, não é do outro, é seu. Incomodou, doeu, toma que é teu. Hoje eu escolho e não escolho, exatamente. Não escolher também é uma escolha, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui hoje para nós. Ai, vizinha. Acredite na força que brota no seu coração. Ou seja, deixa lá aonde nasceu aquele rótulo, aquela identidade que colocaram em você e que não é sua, que te afasta de quem você é e toma o seu lugar na sua vida, se conectando cada vez mais com o que é seu, com a sua essência, com o seu coração. Acredite nessa força que brota aqui. Aqui eu tenho uma plaquinha que fala, siga o seu coração, ele sabe o caminho. Vamos
dia, Elia. Bom dia, Maria. Sejam muito bem-vindas. A gente está acabando o nosso acordar, mas assistam depois. Quem sentir no coração da gente aprofundar tudo isso, começar a entender mais sobre a sua identidade, começar a olhar, cuidar mais de você de uma forma com respeito e com saúde, venha para a Semana da Saúde do Futuro. É uma semana que a gente começa a olhar pra gente de uma forma diferente, a entender que eu não preciso parar a minha vida para olhar para mim, para cuidar de mim. Eu posso fazer isso junto, sem ficar me reclamando, lamentando, tomando o protagonismo da minha vida, fazendo melhores escolhas. E a gente está esperando vocês junto com a gente na Semana da Saúde do Futuro. O lote 1 já está quase virando R$ 67 para a gente viver uma semana incrível. A gente vai literalmente desinflamar corpo e emoção juntas, entendendo quem a gente é. Um beijo no coração de vocês. Um final de semana abençoado. Segunda-feira, 8h08 da manhã, a gente está aqui novamente. E na segunda eu estou fazendo live, então eu não pego a leitura do livro para trazer para vocês aqui a minha visão, sempre focada na saúde. Eu trago sempre um tema diferente de segunda-feira e a gente vai aprofundando ele junto, tá? Então te espero na segunda-feira, chama 2 amigas e vamos juntas viver uma experiência incrível. Um beijo!